Mateus falar, né, da conferência de crianças. E, gente, foi muito bom. De manhã, devia ter aqui umas... Tudo bem? Devia ter aqui umas 35 crianças, assim, crianças de 1 ano, crianças de 2 anos, crianças de 3 anos. E a coisa mais gostosa, eu achei que não fosse dar muita criança não, mas tinha uma criançaiada nessa igreja. Aí eu falei, beleza, né, os crentes multiplicarem, cheirar a terra. De tarde, tinha mais gente que agora à noite. Era muita criança. Aí vocês pensam assim, as crianças estavam animadas? Gente, elas estavam animadas. Que a gente correu na hora do louvor aqui em volta dessa igreja. Eu falei, gente, ó, a minha academia hoje tá paga, né? A gente deu teve uma vez que a gente deu umas 4 voltas, não foi, Mateus? E as crianças se embolando uma em cima da outra, e aí caiu ali, uma foi caindo em cima da outra, igual Black Friday lá nos Estados Unidos, foi todo mundo caindo assim. Mas foi muito bom. E eu tava sentada ali, você tá ao meu lado, Mateus? E assim, aquela quantidade de crianças, eu falei, gente, é muito jovem que essa igreja tem. Essas crianças estão crescendo, e elas estão crescendo muito rápido. E daqui a pouco é vocês que vão pastorear essas crianças. Daqui a pouco é vocês que vão estar aqui pregando para essas crianças. É vocês que vão estar liderando essas crianças em célula. É vocês que vão estar liderando essas crianças, né, em discipulado, em pastoreio. Amém? 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 Eu quero ouvir um amém. Vocês estão com pena de discipular essas crianças, pastorear essas crianças. E eu estava até conversando com a Ana Paula. E a gente está vendo a geração que Deus tem levantado. A geração que Deus tem levantado nessa casa, a geração que Deus tem levantado ao redor do mundo, né, em tempos tão sombrios. Hoje a gente acordou com a notícia, né, do ataque a Israel, do ataque a Jerusalém. E eu quero te convidar a ler o Salmo, não agora, mas eu quero te convidar a ler o Salmo 122. E o Salmo 122 é uma indicação para a igreja. Orai pela paz em Jerusalém. Jerusalém, que dentro das suas portas haja paz. Crente que não ora pela nação de Israel, crente que não ora por Jerusalém, não conhece Bíblia, não sabe. E a Bíblia ainda diz, aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Aqueles que orarem por ti, eu os abençoarei. Então tem muita coisa que a gente não sabe por falta de conhecimento da palavra de Deus mesmo, por falta de conhecimento e de temor. E a gente não é abençoado por causa disso. Então eu quero te convidar a chegar na sua casa, a ler o Salmo 122, a reler este Salmo, a ler pela 3ª vez. E a hoje, antes de você dormir, orar a Deus pela paz em Jerusalém, pela paz em Israel. Né? A gente está vendo aí muitos vídeos, né, dos terroristas lá do Hamas sequestrando mulheres, sequestrando crianças, colocando essas mulheres nuas em cima de caminhonetes, esquartejando mulheres, esquartejando crianças. E eu quero falar uma coisa para você. Se você veio aqui a primeira vez, se você veio aqui há mais de 1 ano, há 10 anos, há 20 anos, a palavra de Deus é a mesma para todos nós. Os tempos estão difíceis. E há uma guerra no mundo espiritual. O ataque a Jerusalém, o ataque a Israel, o ataque ao lugar santo, ao lugar, né, santo dos cristãos, vamos dizer assim, exemplifica muita coisa. Exemplifica o ataque à igreja do Senhor. A igreja do Senhor começou a ser atacada. A igreja do Senhor começou a ser bombardeada. A igreja do Senhor começou a ser perseguida. Quem é a igreja do Senhor? Diga, sou eu. Sou eu. Então isso começou a exemplificar muita coisa. Então eu quero te convocar, te convidar, né? Você vai falar assim, mas a minha oração não vai fazer diferença nenhuma. Faz, principalmente para você. A oração, a primeira diferença que ela faz é em nós. Depois ela começa a mudar as coisas ao nosso redor. Então eu quero te convidar a ler o Salmo 122 e a orar pela paz em Jerusalém. Já com um gancho nisso, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. Eu estava conversando com o Sérgio hoje de manhã, a hora que a gente estava vindo para cá, até sobre essa questão de Israel. E aí foi quando o Senhor me lembrou desses textos. Mateus capítulo 24, versículo 37
Diz assim: a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Quero continuar aqui dizendo para vocês, não começando essa mensagem num tom muito feliz, né? Porque com tudo isso que a gente começa a ver, a gente olha para a televisão muitas vezes e se desespera com muitos acontecimentos, né? Se desespera no sentido de se entristece e começa a se preocupar com notícias que chegam. Você olha para a TV e se entristece. Aí Deus te convida, olha para a palavra para se alegrar. Olha para a palavra para ter esperança. Olha para a palavra para poder se erguer. Olha para a palavra para poder ficar firme. Mas nós estamos vivendo dias muito difíceis. O Brasil está passando por uma crise moral, uma crise de estrutura, uma crise terrível. E as pessoas não percebem. Assim como nos tempos de Noé. O texto de Noé, nós vamos para lá daqui a pouquinho, está em Gênesis 6. A Bíblia começa a falar que o tempo era um tempo de imoralidade e de violência. Era um tempo de extrema imoralidade e de extrema violência, onde homens possuíam mulheres à revelia, onde as pessoas pegavam a revelia, onde coisas absurdas aconteciam e ninguém dava importância para isso. Eu vou falar como brasileira, porque eu sou brasileira, nasci aqui, moro aqui, esse é o meu país. Nós estamos vivendo um tempo terrível, terrível. Eu não entendo como alguém pode pensar na descriminalização do aborto como uma coisa natural. Dizer que abortar, que tirar a vida, o direito de vida da mãe é um, o direito de vida do feto, do bebê é outro. Eu não entendo como alguém pode pensar que um aborto não é crime. Descriminalizar, ou seja, tirar a culpa, tirar o dolo de um aborto, tirar o dolo de uma morte, de um assassinato dentro do ventre. E isso está acontecendo no Brasil como muitos outros absurdos. Essa semana o Papa Francisco foi a público dizer que casais homoafetivos podem receber a bênção apostólica na igreja. Eles não podem se casar, consumir um matrimônio, um rito religioso, mas eles podem sim pedir a bênção para o seu relacionamento homoafetivo. E aí, sabe o que me espanta? Ninguém está assustado com isso. Ninguém está assustado com o fato de um filho matar o pai, de um irmão matar outro irmão. Ninguém está assustado com o fato de pais engravidarem filhas, mães engravidarem de filhos, terem relacionamentos com filhos. Ninguém está assustado com o fato de coisas absurdas estarem acontecendo, violência gratuita está acontecendo. A gente hoje está vivendo num tempo tão perverso, tão podre, tão escuro, tão sombrio, que pessoas são simplesmente canceladas na internet e têm as suas vidas destruídas por causa de opinião. Porque é o seguinte, o movimento que impera é o seguinte: existe a minha opinião e a sua opinião. A minha opinião está certa, a sua opinião está errada. E se você não está de acordo com a minha opinião, você está errado e vai ser cancelado. Todo mundo aqui tem acesso à internet, não tem? Quem aqui não tem Instagram? Não tem. Todo mundo tem, né? Quem aqui não tem Facebook? Vocês não têm Facebook? Oh, sério? Quem aqui não tem Twitter? Eu não tenho paciência. Quem aqui não tem aquela Threads? É Threads, né? Threads. Não tenho também. Mas todo mundo aqui tem algum tipo de rede social. E eu não sei se você já percebeu, as pessoas são boas até cometerem alguma falha.
As pessoas são boas até cometerem algum erro. As pessoas são boas até mostrarem o seu lado humano. E vidas têm sido destruídas nesse tempo sombrio por causa desses cancelamentos. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não têm piedade das outras. Não tem piedade. Não tem piedade com a história. Não tem piedade com a família. Não tem piedade com a moral do outro. São tempos terríveis. E a Bíblia diz, olha, assim vai acontecer como aconteceu nos tempos de Noé. As pessoas vão apenas se casar, dar em casamento, vão pensar em casamento, vão pensar em festa, vão pensar em relacionamento, vão pensar na sua própria vida, vão curtir o seu próprio umbigo. Só que quando a Bíblia diz isso, ela está falando sobre a igreja também. Porque se eu falar para você que as pessoas lá fora estão vivendo uma vida despreocupada, as pessoas lá fora, é isso que a gente espera delas. O que eu digo quando eu estou falando das pessoas lá fora? As pessoas que não conhecem Jesus. É isso que se espera de quem não conhece Jesus, que vive uma vida vazia. Mas o que é mais alarmante, eu e você, aqui dentro da arca, aqui dentro da presença de Deus, aqui conhecendo Jesus, vivendo uma vida despreocupada, vivendo uma vida vazia, vivendo uma vida sem se atinar para os sinais, sem protestar. Nós somos protestantes que não protestam. Nós somos protestantes que não gritam. Nós somos protestantes que se calam. Nós somos protestantes que se curvam ao sistema desse mundo. E agora eu quero entrar na mensagem com você. Vá para Gênesis 6, por favor. A Bíblia diz assim, ó, Gênesis 6, versículo 3. Eu vou ler na minha tradução aqui, que é a King James, você pode ler na sua, tá? Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época, também algum tempo depois, não, versículo 4, não, versículo 5. Contudo, o Senhor observou a perversidade do ser humano e que ela havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Versículo 8. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Amém? Quem era Noé? Nós infantilizamos muitas vezes a história de Noé. Todos nós que já fomos crianças e já ouvimos quando criança uma história bíblica, provavelmente já ouvimos sobre a arca de Noé. É o nome até de uma escolinha que tinha ali na igreja metodista, onde a minha irmã estudou, a arca de Noé. E nós às vezes infantilizamos por querer colocar os personagens bíblicos como heróis, né? Daniel e a cova dos leões, Davi e Golias, a arca de Noé, Sansão, e a gente começa a heroizar os personagens bíblicos. Só que uma coisa que a história de Noé não é infantil. Essa história não tem nada de infantil. Essa história não fala sobre ninguém que era criança. Noé não só não era criança na idade, porque quando toda essa história começou a acontecer, ele já tinha 500 anos, como ele também não era criança em suas atitudes. A Bíblia diz que o tempo de Noé era um tempo perverso, um tempo violento e um tempo imoral. Quem hoje vive num tempo perverso, violento e imoral, levante sua mão. E a Bíblia diz que dentre os contemporâneos, ou seja, dentro de todos aqueles que compartilhavam o mesmo tempo de Noé, Deus agradou do coração de Noé. Deus olhou para o coração de Noé e viu a perversidade daquele tempo, e viu a perversidade daquele povo, e viu a imoralidade daquele povo. Mas Deus é um Deus observador. E então Deus olhou para o coração de Noé
e viu em Noé alguém bom. E viu em Noé alguém que não compactuava com o tempo onde vivia. Eu sei que essa não é uma mensagem atrativa para os nossos tempos. Eu sei que essa não é uma mensagem que encheria uma conferência, que encheria um seminário. Porque os jovens hoje querem saber como ficar rico antes dos 30 anos. Como casar antes dos 25 anos. Os jovens hoje querem saber como aprender vários idiomas. Como abrir o seu negócio. Como despontar na carreira. Como ser um profissional de sucesso. Mas a igreja precisa aprender como ser Noé num tempo de perversidade. Como ser Noé num tempo de perversidade? Como ser observado? Como ser escolhido? Como ser chamado por Deus num tempo de perversidade? Porque eu vou dizer para você muito sinceramente, eu não estou perdendo meu tempo com Deus. Eu não estou perdendo meu tempo para ser crente meia boca. Porque se fosse para ser crente meia boca, meu irmão ia estar no mundo. Eu ia curtir a vida e depois ia feliz para o inferno. Mas não é isso que eu quero para mim. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo. E por saber disso, por ter descoberto isso, por ter tomado posse dessa condição, eu não posso aceitar nada menos que ser como Noé num tempo de perversidade. Nós não podemos aceitar nada menos que isso. O capítulo 5, versículo 25, fala sobre a origem de Noé. Todos nós temos uma origem. Eu gosto muito de dorama, não é uma novidade aqui pra ninguém, né, Carol? A gente até troca muita figurinha sobre dorama. Essa semana eu concluí depois de longos dias, né? O tempo traz você pra mim, e aí aquela coisa toda, e aí a gente começa a trocar figurinha. Mas uma coisa que eu observei nos doramas, e eu não conhecia a cultura coreana antes, né? E agora também continuo sem conhecer, mas eu observei uma coisa. Por exemplo, tinha um personagem lá que chamava Nam Jang-hee. Esse Nam é o nome da família, que determina o clã, a família de onde você vem. E o Jang-hee era o nome da pessoa. A cultura oriental, ela sempre traz o nome da família antes do nome da pessoa. Por exemplo, se eu chamasse Ana Luísa, eu não ia chamá-la de Ana Luísa Moreira. Eu ia chamá-la de Moreira Ana Luísa. Porque primeiro eu vou dizer de onde ela vem, depois eu vou dizer quem ela é. A cultura oriental, que é a cultura de onde a nossa Bíblia veio, da história bíblica, que é a cultura de Jesus, é uma cultura do Oriente. Jesus não era ocidental, não era do nosso Ocidente. Essa cultura, ela dá valor primeiro à sua origem, depois a quem você é. Jesus, ele conhece você pela sua origem, ele conhece você por quem você é. A diferença é, Jesus não se importa de onde você veio, ele se importa com quem você é. Essa é a grande diferença. Mas aqui no texto, em Gênesis 5, 28, diz assim, ó, quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela dureza dessa terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque era o pai de Noé. O nome Lameque vem do hebraico e significa que fica abaixo. Então tem um nível, e Lameque significa o que fica abaixo desse nível. É como se fosse o sufixo sub, né? Sub, embaixo. Embaixo é o Lameque. E também pode significar pobre, e também pode significar sem esperança. Aquela pessoa que deu origem ao homem que Deus escolheu na terra, aquela pessoa que deu origem ao homem que Deus ouviu o coração dele num tempo de perversidade, num tempo de maldade, num tempo de violência, era alguém que estava abaixo, era alguém pobre, era alguém sem esperança, era Lameque. Lameque, o pai de Noé. Muitas vezes nós estamos aqui, Deus te chamou para ser Noé neste tempo. E você fala, mas olha a minha história, mas olha a minha origem, mas olha a minha casa. Você não sabe quem são meus pais, você não sabe quem é a minha família, você não sabe o
Você não conhece nada sobre mim. Deixa eu te falar. O seu sobrenome pode ser Lameque. A sua origem pode ser Lameque. Não importa, Deus te chamou para ser Noé. Deus te chamou para ser Noé. Lameque era aquele que estava abaixo. Ele não conseguia nem estar no nível. Ele não precisava nem estar acima. Ele não estava nem no nível. Lameque, aquele que gerou, porque a Bíblia diz que Lameque gerou Noé. Lameque não teve. Gerar é diferente de ter. Ter é algo que você recebe. Gerar é algo que você trabalha para ter, que você se esforça para ter, que você se dedica para ter. Ninguém tem um filho, nós geramos um filho. Um filho é resultado de muito esforço. Um filho é resultado de muito trabalho, de muita dedicação. Lameque, aquele homem abaixo, aquele homem pobre, sem esperança, pelo nome dele, gerou Noé. Deixa eu te falar, você veio de um buraco. Você veio de um lugar abaixo. Você veio de um lugar pobre, sem recursos, sem palavra, pobre de alegria, pobre de amor, pobre de compreensão, pobre de aceitação, pobre de acolhimento, pobre de afeto, não importa. Você veio de um lugar sem esperança, mas isso não determina o que Deus fará na sua vida. De um homem chamado Lameque, Deus chamou Noé. E eu quero te dizer o significado do nome Noé. Noé é um nome, a variação hebraica de Noé é Noah, N-O-A-H, né? Que significa, o nome hebraico, e vem de uma palavra em hebraico que é Noach. E aí eu quero te dizer o que significa Noé, Noach, Noah. Descanso, repouso e vida longa. Esse é o significado de Noé. Então deixa eu te falar, mesmo que você tenha vindo de um buraco abaixo, mesmo que você tenha vindo de um lugar, de uma história pobre, sem esperança, o Senhor te chamou para ser alguém que tem descanso, tem repouso e tem longa vida ou vida longa. Sabe o que é viver muito? É não morrer. Literalmente, viver é não morrer. Ter vida longa é não morrer. Isabel, vai lá no seu pai fazer um favor. Porque eu estou pedindo? Obrigada. Viver é não morrer. E você vai falar assim, mas eu não estou entendendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos jovens têm morrido no meio do caminho? Quantos jovens esse ano morreram na fé? Quantos jovens esse ano abandonaram Jesus? Abandonaram o caminho, abandonaram a estrada, abandonaram a porta estreita, abandonaram a fé, negaram os princípios. Quantos jovens morreram? Quantos jovens não tiveram vida longa com Jesus? Porque eu não quero ter uma vida com Jesus, apenas uma vidinha. Eu quero ter uma vida longa até que Ele venha com Ele. Eu quero ser dele até que Ele venha me buscar. Então deixa eu te falar, Deus te chamou para ser essa pessoa de descanso. Sabe, ser aquela pessoa assim que tem paz em descansar, em repousar, em entregar. Quando você descansa, você se entrega no lugar que está. Tem gente que dorme assim, tem gente que dorme assim, tem gente que, eu vou dormir com a Isabel, o pé dela vem na minha cara, a mão dela vem... Porque ela descansa mesmo, a cama é dela e ela toma aquele território. Eu falo, essa sabe descansar. Essa sabe tomar seu espaço, essa sabe descansar. Deus chamou para ser essa pessoa. A Bíblia começa a descrever Noé aqui. Só que deixa eu te falar uma coisa. Ainda no capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz assim: contudo a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Diga comigo, justo, íntegro e andava com Deus. Justo é aquele que pratica e que vive em justiça. A justiça do crente é a palavra de Deus. A balança do crente é a palavra de Deus. O lastro do crente é a palavra de Deus. Nada mais, nada menos. Não é opinião, não são teses, não são
são estudos, não são pesquisas, não são indicadores, não são índices, não é opinião, não é livro, não é coach. A balança, o lastro, a âncora, tudo aquilo que nivela, tudo aquilo que segura a vida do crente. Eu sou crente, você é crente? Eu creio em Jesus, você crê em Jesus? Tudo isso que faz é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E isso é ser justo, é viver de acordo com a palavra. Noé era um cara íntegro, integral. Alguém que come pão integral, arroz integral, cereal integral, é aquilo que não perdeu propriedade, é aquilo que está inteiro, é aquilo que não foi polido para perder a casca. Noé não tinha perdido a casca, Noé não tinha perdido a essência, Noé não tinha sido moído, Noé não tinha sido polido, ele estava ali inteiro para Jesus, íntegro, integral para Jesus. E a palavra íntegro ainda tem uma conotação muito mais moral. A moral de Noé era uma moral íntegra, não estava corrompida, não estava quebrada. E além disso, ele andava com Deus. Andar com Deus é muito difícil. Andar com Deus não é uma prática fácil. Ficar parado num lugar com Deus é fácil, mas levar Deus para onde você vai não é fácil. Estar parado com Deus aqui na igreja agora é muito fácil, mas andar com Ele é levar Ele para sua casa, é levar Ele para o seu trabalho, é levar Ele para a faculdade, é levar Ele para a escola, é levar Ele para o namoro, é levar Ele para as festas, é levar Ele para a rua, é levar Ele para o lugar onde você está sozinho, onde você está com os amigos. Andar com Deus é levar Deus com você aonde você está, aonde você estiver, é se deslocar com o Senhor. Ficar parado com Deus é tranquilo. Por que tem crente que só é crente dentro da igreja? Por que tem crente que só ora aqui, só pega na Bíblia aqui, não tem nem vergonha na cara, que eu não teria vergonha, e comigo mesmo, pegar na Bíblia só aqui, orar só aqui, servir a Deus só aqui, é fácil. É viver parada com Deus. Mas Noé não. A vida de Noé tinha movimento. A vida de Noé era dinâmica. A vida de Noé era uma vida normal, cotidiana. Tinha movimento, tinha dinâmica. Não era uma vida estática. E Noé andava com Deus. Todos os movimentos, toda a dinâmica de vida de Noé tinha Deus. Há muitas pessoas que têm um pensamento errôneo e falam assim: essa roupa é de igreja, essa roupa é de Deus. Na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, deixa eu te falar uma coisa. Assim como o fruto do Espírito não são os frutos, é o fruto, e é um fruto só, ou você tem o fruto todo ou você não tem nada, a vida com Deus também é uma vida só. Não adianta ser crente aqui e piriguete lá fora. Não adianta tampar a bunda aqui e mostrar lá fora. Não adianta usar sutiã aqui e pagar peitinho lá fora. Não adianta, sabe, ser um cara de Deus aqui e ser um masturbador lá fora. Um assediador, um pornográfico, um sujo, um imoral. E por que eu estou falando assim? Porque é a verdade. Você não vai ficar ofendido se você não tem nada a ver com isso. Só fica ofendido quem está em pecado. E eu vou te falar, não adianta. Não adianta. Nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus, levar Ele para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. E não há área que Deus não precise tratar. Eu e o Sérgio, graças a Deus, temos um casamento abençoado. Sérgio é um excelente marido, um excelente pai. Sérgio é meu amigo, meu parceiro. A gente zoa, né? A gente prega peça um no outro e tal, blá blá blá. Não tem nada que reclamar do meu casamento. Começamos a fazer o Casados para Sempre na segunda semana. E não é que Deus já começou a mexer em umas coisas que eu falei: Jesus, que é isso? Mas tá tudo bem, tá tudo ok. Aí a gente começa a olhar assim e falar: ai meu Deus, eu tô achando que eu trouxe ele aqui por causa dele, eu tô aqui por causa de mim. Não há área que Deus não queira trabalhar. E eu falei com Deus: Deus, todas as áreas da minha vida estão disponíveis para o Senhor. Todas as áreas. Porque eu quero andar com Deus. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Então,
A Bíblia diz que Noé também gerou 3 filhos. Deus só chama quem gera, tá? Quando Deus chamou Noé, Noé já havia gerado 3 filhos. Noé já havia gerado. A Bíblia fala lá no capítulo 5, versículo 32, quando Noé completou 500 anos, ele já havia gerado Sem, Cã e Jafé. Quando Deus chama Noé, ele já havia gerado. Você quer que Deus te use? Começa a gerar. Você quer que Deus te use? Começa a frutificar. Você quer que Deus te use? Começa a gerar filhos para ele. Noé já havia gerado Sem, Cã e Jafé. Versículo 11, a terra se perverteu diante de Deus e se encheu de violência. Olha, parece 2023. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra se encheu de violência por causa deles. Eu destruirei juntamente com a terra. Aí Deus vira para Noé e fala assim: olha, Noé, é o seguinte, eu achei você, eu achei graça em você, eu achei graça no seu coração, eu olhei, observei você, sabe, você achou graça diante dos meus olhos, mas deixa eu te falar 2 coisas, Noé. A primeira é, eu vou destruir tudo, vou destruir pessoas, vou destruir terra, vou destruir animais, vou destruir tudo aquilo que está colaborando com a perversidade. Deixa eu te falar uma coisa, terça-feira eu ministrei e houve uma parte da ministração que eu disse: olha, Deus é todo amor e Deus é todo justiça. A gente está acostumado com um Deus Pai amor, que é Deus só de amor, mas Deus é um Deus de justiça. E Deus abomina a iniquidade, Deus abomina o mal, Deus abomina. E tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus é destruído. É destruído. Deus vira para Noé e diz: olha, eu vou destruir. Eu vou destruir. E aí do nada, não teve um gap aí, não teve como na música, né? Não teve uma ponte para levar uma parte a outra parte. Não teve ali um interlúdio, não teve ali uma preparação. Deus já taca na lata de Noé, pá! Noé, versículo 14. Faz uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Esse é o versículo 15. E Deus começa a descrever exatamente como vai ser a arca. Primeiro Deus diz para Noé: Noé, eu escolhi você, achei graça em você. E sabe o que mais me chama a atenção aqui? Noé começa a ouvir a voz de Deus. Noé começa a ouvir a voz de Deus, porque ele andava com Deus. Quem anda com alguém ouve a voz. Eu não consigo ficar andando do lado de ninguém calada. Eu não consigo nem fazer caminhada calada. Diz que não pode fazer caminhada falando. Eu não tô nem aí. Quando eu faço caminhada? Mas assim, quando eu faço caminhada? Eu faço falando. E aí eu vou falando e volto falando, porque eu não consigo ficar calada. Eu tenho que falar. E aí Noé andava com Deus, reconhecia a voz dele e estava ouvindo a voz de Deus. Deus falando: olha, começa a fazer uma arca. Eu fico imaginando a cara de Noé, né? Uma canoa, não. A prancha que o Jack afundou no Titanic também não é. É uma arca, né, Senhor? Qual que é o tamanho? Vamos ver, né? Qual que é o tamanho? Aí Deus começa a descrever a arca, lá no versículo 15. E aí começa a falar de tudo que Noé vai ter que colocar na arca, tudo que Noé vai ter que fazer. E no versículo 21, Noé diz assim, o Senhor diz assim para Noé: quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Do versículo 14 ao versículo 21, Deus começa a dar instruções de uma coisa muito ilógica para Noé. E deixa eu te falar uma coisa: quando Deus te chama, quando você começa a gerar, quando Deus te chama para ser Noé num tempo imoral, Deus vai começar a te dar direções que podem parecer ser muito ilógicas. Direções de separação, direções de construção, direções, né, de uma vida de edificação com Ele. E aos olhos das pessoas isso pode parecer muito ilógico, porque a Bíblia diz que Noé foi chamado de louco pelas pessoas. Gente, a arca demorou. Peraí.
Me deu um branco aqui agora. 100 anos para ficar pronta. Aproximadamente 100 anos para ficar pronta. Noé começou, isso mesmo, Noé começou a construir, Noé começou a ter esse papo com Deus, ele tinha 500 anos. Quando o dilúvio veio, que a arca estava pronta, e isso foi 1 mês e 17 dias depois de Noé ter entrado na arca, Noé já tinha 600 anos. Noé obedeceu a Deus e continuou obedecendo a Deus por 100 anos. E deixa eu te falar uma coisa, Deus falou que enviaria um dilúvio, mas durante a construção da arca não choveu. Você imagina 100 anos você ouvindo as pessoas falar que você é doido? 100 anos as pessoas ouvindo você ouvindo as pessoas falar que você é fanático, que você é crente fanático, que você é religioso, que fizeram lavagem cerebral. Será que é Deus mesmo que falou com você? Será que é Deus mesmo que liberou essa voz? Meu irmão, você está aí com 12, 15, 16 anos, não está aguentando. Tem 6 meses só que você é crente, você não está aguentando as pessoas falando na sua cabeça. Uma moça da minha liderança batizou no dia 7 de setembro, de manhã. Postou uma foto. Deu meia hora que ela tinha batizado. Sinceramente, meia hora. Ela postou a foto. Meia hora depois, uma amiga dela manda: eu não acredito que você é fanática, que você negou o seu batismo. E ela veio chorando. Pastor, o que é que eu faço? Eu falei: gente, tem 1 hora que você batizou, você já está desse jeito, nessa crise? E aí comecei a ministrar com ela: sua decisão de fé, você vai ser bombardeada, você vai ser caluniada, você vai ser chicoteada, você vai ser bombardeado o tempo inteiro por essa decisão. Noé passou 100 anos construindo uma arca para flutuar num dilúvio num tempo de seca, porque não choveu. Noé passou 100 anos obedecendo a Deus. Ele não só ouviu a voz de Deus, mas como ele andava com Deus, ele não se deteve apenas em ouvir. Ele colocou em prática tudo aquilo que Deus havia falado com ele para fazer. E aí Deus diz para Noé, lá no versículo 21, quanto a ti, Noé, faz reservas de alimentos. Quanto a ti, Noé, ajunta alimentos para que você continue vivendo nesse tempo. Vai haver um tempo na sua vida que Deus vai te falar: jejua mais, lê mais Bíblia. Vai haver um tempo na sua vida que Deus vai te chamar, vai te acordar de madrugada e você vai perder o sono e vai falar: por que eu perdi o sono? E Deus, o Espírito Santo vai te mover: levanta e vai orar. Vai acordar um dia e vai falar, o Espírito Santo vai falar: dedica esse dia em jejum, não come. Sabe, faz uma restrição aí de redes sociais, faz uma restrição de TV, sabe, santifica os seus olhos, santifica os seus ouvidos. Vai haver um dia que Deus vai te chamar para uma consagração de 3 dias. Vai haver um dia que Deus vai te falar: lê mais a Bíblia, sabe por quê? Você precisa ter reserva, você precisa ter estoque, você precisa ter despensa, você precisa ter celeiro. Nós não sabemos quanto tempo um tempo difícil vai durar na nossa vida. A Bíblia fala sobre reserva, a Bíblia fala sobre reserva, sobre despensa e sobre celeiro. Reserva é algo que você tem. Dispensa é algo que você guarda alimentos ali algum dia. Eu tenho dispensa na minha casa, você tem na sua? As casas mais antigas costumam ter um quartinho, um lugar assim. Eu fiz a minha dispensa, que é onde eu guardo as minhas panelas que eu uso de vez em quando, guardo os meus potes de tempero, guardo algumas coisas lá. E aquilo ali tem um suprimento para um tempo, mas os celeiros têm suprimento para estações. E Deus disse a Noé: faça reserva para os tempos difíceis. O que Noé estocou é alimento. E a única coisa que me remete a alimento é a palavra de Deus. Sabe o que não deixou Jesus cair no deserto? Ele estava estocado com a palavra de Deus. O diabo vinha, ele tinha estoque. O diabo oferecia pão, ele tinha estoque. O diabo oferecia água, ele tinha estoque. O diabo oferecia socorro, ele tinha estoque. O diabo oferecia alívio, ele tinha estoque. O diabo oferecia os reinos da terra, ele tinha estoque. Sabe por que eu e você hoje caímos? Sabe por que os jovens hoje estão tudo caindo, tudo ferido, tudo machucado? Porque jovem hoje não tem estoque da palavra de Deus. Se eu te mandar agora, cita para mim 3 versículos de cor, você vai gaguejar no primeiro. Você não vai conseguir o segundo, você vai pedir misericórdia no terceiro. Faça estoque, faça reserva para os tempos
difíceis. Depois que Noé entrasse na arca, não dava mais tempo de plantar nada, de colher nada, de fazer nada. E deixa eu te falar uma coisa. Há um tempo na nossa vida que Deus fecha a porta da arca. Muitas pessoas têm a curiosidade de saber como que a porta da arca foi fechada. Sabe quem fechou a porta da arca? Deus. A Bíblia diz, no versículo 16, então o Senhor fechou a porta da arca por fora. Deus não entra na arca que Ele manda você construir. E é Ele quem determina o tempo de navegação, é Ele quem determina aonde a sua arca vai flutuar, é Ele quem determina quanto tempo você vai ficar lá dentro, é Ele quem determina tudo e é Ele quem fecha a porta. A gente acha que Deus é um Deus só que abre, só que faz, só que abre caminho, só que abre portas. Não, Deus também fecha portas. Deus falou, Noé, agora que você obedeceu, é tempo de você viver o tempo da arca. É tempo de você viver o tempo da obediência. É tempo de você viver o tempo do plantio. É tempo de você viver o tempo de portas fechadas. Agora que você já fez reserva, agora que você já fez estoque, Deus está te convidando para um tempo de arca. Arca significa salvação. Todo aquele que é obediente, todo aquele que anda com Deus, todo aquele que é justo, todo aquele que é íntegro, todo aquele que ama a Deus, tem pressa em obedecer. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi há muitos anos. Obedecer a Deus é ser rápido. Quem demora para obedecer já está desobedecendo. Quem demora para obedecer já está em desobediência. Deus mandou, faça logo. Deus disse para Abraão, pega o seu filho, seu único filho, e vai sacrificar. Você acha que ficou negociando com Deus? Abraão ficou negociando. Deus, me dá mais uma semana com meu filho. Poxa Deus, eu queria ir terminar, o joguinho lá do PS4 com o Isaac. Eu queria dar um rolê com o Isaac. Queria ir na formatura dele. Poxa Deus, queria passar mais uns dias com o garoto. Não! A Bíblia diz que amanheceu o dia, Abraão pegou e foi embora. Não falou nem nada com Sara. Catou o menino e foi embora. Obedecer a Deus é ser rápido. Rápido. Sabe por que você está vivendo em desobediência? Porque você fica negociando obedecer com Deus. Deus manda você terminar esse namoro, você continua namorando. Batendo cabeça com Deus, vai se desgraçar. Vai se desgraçar, vai cair. Porque Deus não tem bênção para dar para a desobediência. A desobediência gera maldição. Deus está falando, sai desse lugar, sai desse emprego, sai desse lugar, sai do meio desse povo, sai do meio dessa roda, sai do meio dessa convivência, para de ir em tal lugar, para de fazer tal coisa. E a gente fica o quê? Daqui a pouco eu obedeço, eu vou obedecer, mas no meu tempo. O seu tempo é um tempo de desobediência. Deus é o Deus do agora, Ele é o grande eu sou. Ele não é o grande eu serei. Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus do agora, Ele é o Deus do já. Ele é o grande eu sou, o sou é tempo presente, Ele é o Deus do agora. Jesus não ficou negociando com Deus, Ele foi para o Getsemane e já sabia que o destino dele era a cruz. Jesus se entregou, foi rápido. Eu estava pensando esses dias, gente, Jesus passava perto dos discípulos e chamava os discípulos, os caras estavam trabalhando. E ele passou perto de Mateus e falou, levanta, me segue. Gente, olha a loucura. Levanta e me segue. Ele não falou, olha, eu vou assinar a sua carteira, a gente dá 5 mil de salário, vai ter ticket, vai ter plano de saúde, você vai trabalhar para mim de tal coisa, eu vou te dar 10 igrejas para você dirigir, tá? Eu vou te dar um livro para você escrever na Bíblia com o seu nome, vai estar lá o primeiro livro do Novo Testamento, vai chamar Mateus em sua homenagem. Fica tranquilo que o sucesso na minha empresa é garantido. Não. Jesus passava perto dos discípulos e falava, levanta e me segue. Sabe qual que é a loucura? Ninguém questionava. Eles eram obedientes, levantavam e seguiam. Ninguém estava negociando, ninguém estava pedindo um tempo para Deus. Por isso foram quem foram. Mateus foi Mateus, Marcos foi Marcos, Lucas foi Lucas, João foi João, Judas foi Judas. Judas foi chamado por Deus. Judas foi chamado por Jesus. Judas teve a mesma oportunidade que todos os outros,
Mas ele decidiu o que quis fazer com o destino dele. E deixa eu te falar uma coisa. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Você precisa fazer tudo em conformidade, em obediência, em rapidez, no tempo certo. Muita coisa está passando na sua vida, muita oportunidade está passando na sua vida, porque você está desperdiçando tempo. Fica desperdiçando tempo com gente errada. Não quer nada com o cara, fica dando mole pro cara. Não quer nada com a menina, fica dando mole pra menina. Sabe que aquele lugar não é seu e está frequentando o lugar. Sabe que aquele ambiente não é para você e está frequentando o ambiente. Sabe que essa prática não é para você e fica praticando aquilo. Vocês estão perdendo tempo precioso. Tempo precioso, e o dilúvio vem. Nós estamos num tempo de iniquidade, de imoralidade, de violência, de injustiça. Deixa eu te falar, a onda que vem, as águas que vão subir nesse tempo, é a água do juízo de Deus sobre a terra. É o Espírito Santo inundando a terra. Quem é crente vai flutuar, quem não é vai ficar submerso. Quem é crente vai ter sua arca para flutuar. Quem crê em Jesus, quem vive com Ele, quem caminha com Ele, vai flutuar com Ele. Mas deixa eu te falar, quem estiver compactuando com esse mundo, vai submergir com Ele. Deus disse que não vai matar, não vai fazer catástrofe mais de dilúvio, não vai submergir mais a terra com água. Mas olha quanta gente tem morrido. Olha quanta gente tem se perdido. Olha quantas desgraças têm acontecido. Meu irmão, eu e você não podemos fazer parte disso. Deus está te chamando para começar a construir a sua arca, a dedicar tempo a Ele, construindo uma vida, mesmo que tudo ao seu redor esteja te chamando de louco. Deus está te chamando para construir uma vida com Ele, sendo justo, sendo íntegro, caminhando com Ele. Deus está te chamando para ser a pessoa que descansa, para ser a pessoa que tem esperança, que tem uma vida longa, mesmo que você seja filho de Lameque, mesmo que a sua origem seja Lameque. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Sabe, a gente está aqui no culto de jovem e é muito mais fácil chegar e começar a pregar para vocês aqui coisas que vocês vão... Ai, que legal que foi o culto hoje. Mas você vai sair lá fora e vai começar a sair da redoma. E nós fazemos da igreja muitas vezes uma redoma. Aqui só tem gente legal. Aqui só tem gente moral. Aqui todo mundo é legal. Mas a gente não pode imaginar que a igreja é uma redoma, não. A igreja é o ajuntamento dos santos que vivem num mundo de pecado. A igreja é o ajuntamento dos justos que vivem numa terra injusta. O mundo lá fora é injusto. O mundo lá fora não perdoa. O mundo lá fora não tem piedade. E você precisa ser um jovem fortalecido, estocado com a palavra de Deus. Sabe, vocês têm que amadurecer espiritualmente. Não interessa a sua idade, porque há muita gente de 50, 60 anos que é imaturo, e tem muita gente nova que está dando show de maturidade com Deus. Sabe, é se converter dos seus maus caminhos, converter o coração e dizer: Deus, eu quero ser um jovem que te serve de todo o meu coração. Não importa se você tem 8 anos, se você tem 6 anos, se você tem 5 anos, se você tem 15, 16, 18, se você é casado, se você é solteiro, não importa. Importa o que Deus quer fazer através de você. Deixa eu te dizer uma coisa, no capítulo 8, Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos, de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação, e enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Deus se lembra do seu tempo. Deus se lembra da sua vida. Deus se lembra de tudo aquilo que Ele manda você fazer. Deus se lembra de tudo aquilo que Ele manda você construir. Deus se lembra, sabe, que Ele manda você fazer projetos, e a arca é um projeto muito doido. Pensa comigo, seres completamente diferentes dentro do mesmo barco. Igual a igreja, né? Tem cavalo,
tem jumento, tem égua, tem girafa, tem elefante, tem abelha, que tem mel, mas tem ferrão. Tem passarinho, tem borboleta, tem cobra. Cobra é osso. Tem jacaré. Todo mundo convivendo dentro da mesma arca. Isso é igreja. A gente romantiza muito a igreja, né? A gente acha que igreja é um lugar perfeito. Igreja é um hospital. Só está aqui quem está em tratamento, até que ele venha. Seu tratamento começa o dia que você aceita Jesus, e ele termina no dia que Jesus volta para você, ou no arrebatamento, ou no dia da sua morte. Todo mundo aqui está em tratamento. Não tem ninguém aqui de alta. Não tem ninguém aqui que não esteja em tratamento ainda. Uns já melhoraram, uns já foram tratados, outros ainda estão todos quebrados, outros ainda estão todos arregaçados, outros ainda estão insistindo em não fazer o tratamento. Eu não preciso de tratamento, eu estou aqui no hospital porque eu sou observador. Quer ser o porteiro do hospital, quer ser o recepcionista do hospital, quer ser a Marta do hospital. Eu não, eu estou aqui porque eu sou paciente mesmo. Eu preciso que Deus me trate. Eu preciso que eu estou toda quebrada, eu preciso que Deus me conserte. Eu preciso deixar de ser a Aurorinha torta, que morava numa casa torta, andava no caminho torto e que tinha uma vida torta. Mas um dia Jesus me encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou, né? Que eu estou bem inspirada com a conversão das crianças aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus te chamou para uma vida com Ele. Deus te chamou para uma vida com Ele. É muito mais fácil negar, ser negacionista e achar que não tem nada acontecendo, que é tudo teoria da conspiração. É muito mais fácil achar que isso é um plano político. É muito mais fácil achar que isso tudo é feito manada, que é todo mundo gado, que é todo mundo boi. Deixa eu te falar, o mundo é gado, o mundo é boi. Nós somos ovelhas. O mundo trabalha por efeito manada. Um está dando, todo mundo dá. Um está usando, todo mundo usa. Um está fumando, todo mundo fuma. Um está andando pelado, todo mundo... Agora, um divorcia, todo mundo divorcia. Porque agora é romântico. O divórcio romântico. Nós divorciamos, mas continuamos nos amando. Até isso, as pessoas estão romantizando. Só aqui quem é filho de pais separados sabe a desgraça que é um divórcio na vida de um filho. Tudo que você queria é que seu pai e sua mãe estivessem juntos. Tudo que você queria é que você tivesse uma família. Mas hoje até isso o mundo está romantizando. Romantizando aborto. Romantizando legalização de droga. Romantizando, sabe, destruição, promiscuidade. Romantizando troca de sexo de criança. Romantizando sexo entre crianças. E a gente está achando isso normal. Porque você está fora da arca que Deus mandou você construir. Deus está fora da vida de oração que Ele mandou você construir, da vida de palavra que Ele mandou você construir, da vida de comunhão que Ele mandou você construir. E a gente está muito preocupado em viver a nossa vida até dentro da igreja. A gente está muito preocupado em fazer coisas. A gente está muito preocupado em ter cargos. A gente está muito preocupado em exercer funções. Mas agora é tempo de você começar a armazenar a palavra de Deus no seu coração. Há um versículo na Bíblia que diz assim: a tua palavra eu escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. O que faz você não pecar é a palavra de Deus. O que faz você não pecar é a palavra de Deus. O que faz você não cair é a palavra de Deus guardada dentro de você. E é ela que vai te valorizar, porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Eu quero dizer para você que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Às vezes você olha assim, ó, e fala: meu Deus, mas eu? Não, Deus vai fazer na vida da Ana Luísa, Deus vai fazer na vida da Melissa, empresária, rica. Recebeu uma palavra aí, tá todo mundo já se candidatando para ir na casa de praia da Melissa, né? Deus vai fazer uma grande obra na vida da Gregório. Gregório vai pegar nos Gideões em Camboriú, né? Deus vai fazer grandes coisas na vida de Samuel.
Samuel vai, você sabe, para Houston, vai para Dallas. Samuel ali sai toda feliz, olha. Deus vai fazer grandes coisas na vida do Paulo. Vinícius, que já tomou 3 profecias e não direitou ainda. Tô brincando, Paulo. Falei, poxa, Deus só fala com o Paulo. Todas as 3 profecias eu falei, Senhor, eu tô aqui. Deus vai fazer grandes coisas na vida do vizinho e a gente esquece que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. E o que Deus tem para fazer através de você é algo grande. O que Deus tem para fazer através de você é algo grande. Quem olhava para o Abraão Gerson Ribeiro quando ele era criança aqui nessa igreja, atentado, bagunceiro, não imaginou que ele fosse ser o pastor dessa igreja. Quem olhou para o Bispo Wilson, criado numa vila, numa favela, num bairro pobre, periferia mesmo, sabe? Lá no Cafundó do Judas, em Belo Horizonte, não imaginou que ele fosse ser pai de tantas igrejas, um homem de Deus exemplar em tantos sentidos. Quem olhou para Billy Graham quando ele era um estudante universitário, quando ele era um menino, sabe, que só amava Deus, que só queria Deus. Essa semana eu estava lendo sobre Joseph, da música clássica. É o Bach, né? Joseph Sebastian Bach. Estava lendo sobre a vida dele. E ele foi um rapaz extraordinariamente apaixonado por Jesus. Que ninguém dava nada por ele. Mas o que é a música clássica sem ele? O que é a música clássica sem as composições dele? Quantos hinos ele compôs a Deus? E às vezes as pessoas olhavam para ele e falavam, gente, um cara chamado Bach, vai ser o quê? Vai ser o quê? Às vezes você olha para a sua vida e não vê nada. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus te chamou para ser Noé, filho de Lameque. Não importa de onde você veio, importa que você seja quem Deus te chamou para ser. Muitas vidas aqui vão flutuar por sua causa. Muita gente vai ser poupada por sua causa. Tem muita égua que Deus vai salvar por sua causa. Tem muito cavalo que Deus vai salvar por sua causa. Tem muita galinha que Deus vai salvar por sua causa. Tem muito jacaré, muita girafa que Deus vai salvar por sua causa. Sabe, tem muita gente, tem filhos, famílias que Deus vai salvar por causa da sua obediência. Eu tô aqui hoje porque muita gente obedeceu a Deus. Eu tô aqui hoje porque muita gente construiu arcas para o Senhor. E eu fui colocada nessa arca. Eu entrei muito vaca. Eu entrei muito égua. Eu entrei muito animal, mas eu saí de lá filha de Deus. Quando Noé sai da arca, Deus estabelece uma aliança com ele. Para todo aquele que obedece a Deus, Deus estabelece uma aliança. Para você viver em aliança com Deus, você passa o tempo da arca, você passa o tempo da obediência, você passa o tempo da humilhação, você passa o tempo da calúnia, você passa o tempo da separação. A sua vida passa anos. Esses dias eu falei com Deus, eu tô com 39 anos, e eu me lembrei de Noé e fiquei calada. Eu falei, Noé com 39 anos devia estar na fralda ainda, porque ele viveu 950 anos, imagina. E deixa eu falar para vocês, eu falo, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor ainda quer fazer na minha vida, pode fazer, que eu estou pronta. Me dá saúde, me dá graça, que o resto o Senhor me dá também. E eu quero te chamar para orar nessa noite. Eu quero te chamar para orar. Às vezes você é novo aqui ainda, e eu quero te dizer que Deus já está te chamando para algo poderoso, para algo grande, e os velhos também. Deus chamou para algo poderoso, para algo grande. A gente não vai ficar ministrando mais frufruzinho, porque vocês já passaram da época do mingau. Agora é substância, né? Agora é substância. Noé, quando saiu da arca, fez um churrasco para Deus, porque tudo aquilo que ele havia estocado gerava substância. Tudo aquilo que ele havia estocado era substancial, era forte. E a Bíblia diz que o aroma da oferta de Noé subiu agradavelmente diante de Deus. Quem vive uma vida de obediência é agradável diante dos olhos de Deus. Vamos orar? Fique sobre seus pés.